Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 5 de outubro do ano de 2017, e o nosso tema é a imortalidade da alma. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Médium de Umbanda e curta também a nossa página no Facebook, facebook.com/Médium de Umbanda. Muito bem, imortalidade da alma. É óbvio que toda pessoa que deseja estudar sobre espiritualidade precisará compreender que ela é uma alma imortal, que nós, seres humanos, estamos aqui na Terra por um curto período de tempo, mas nós vamos continuar a viver após a morte do corpo físico. Essa crença hoje em dia está generalizada, por assim dizer. Porém, há muitas pessoas que não creem nisso. E, mesmo aqueles que acreditam, frequentemente vivem como se não acreditasse. Então eu quero conduzir o foco dessa reflexão para isso. Por exemplo, a partir do momento que você aceita que o espírito existe, que você vai num terreiro tomar um passe, ou que você vai no centro espírita escutar uma palestra e também receber o passe, então automaticamente você assume que de fato a vida espiritual é uma realidade. Não apenas um conceito abstrato, não apenas um conceito filosófico, não uma coisa para encher linguiça, mas que de fato aquilo é real. E que ainda que não haja provas científicas, materiais, laboratoriais, de que o espírito continua vivendo, você acredita. Por quê? Porque você vai num centro espírita, onde tem o quê? Espíritos. Porque você vai num terreiro de Umbanda, fazer o quê? Conversar com o preto velho, que é o quê? Uma entidade espiritual. Então, ainda que não haja comprovação científica factual de que existem espíritos, você acredita. A partir do momento que nós acreditamos, então a nossa forma de vida tem que ser diferente. O nosso olhar sobre a vida tem que ser diferente. O nosso pensar sobre os problemas e sobre as dificuldades da vida tem que ser diferentes. E esse é um dos pontos que eu acho mais bonito no contato com a espiritualidade. Porque os espíritos com os quais nós normalmente conversamos não são anjos, não são seres perfeitos. Estão muito distantes ainda da perfeição espiritual. Mas com frequência possuem uma experiência maior sobre o que há do outro lado. E o que é que nós vemos esses espíritos nos dizendo? A vida continua. Nós encontramos do lado de lá a consequência do que a gente faz do lado de cá. Aquele que vem para a Terra e espalha maldade, dor e sofrimento para as pessoas, ainda que fique impune perante a justiça dos homens, ao chegar do lado de lá precisará encarar a justiça divina, que, ao contrário da nossa, não falha. Ainda que todos os julgamentos dos casos de corrupção no Brasil acabem em pizza, não acabarão do lado de lá. Então esse é o ponto que eu chamo a atenção, porque se nós temos uma crença na espiritualidade, nós temos por consequência uma crença em Deus, uma crença na justiça divina, então nós não podemos viver como vivem os homens comuns, completamente imersos no materialismo, nadando de braçada nos prazeres, nas paixões, no egoísmo, na vaidade, no orgulho, porque nós somos convidados pela espiritualidade a adotar uma postura diferente. Ora, se eu acredito que após a morte há uma justiça, e que essa justiça não falha, e ao contrário da justiça humana que privilegia o punir, a justiça divina privilegia o educar, e que por mais terrível possa ter sido um espírito em sua passagem pela Terra, ele receberá uma nova oportunidade de progresso e aprendizado através da reencarnação, e um dia ele deixará a maldade. Então o meu olhar sobre os crimes, sobre a violência, sobre a corrupção, ele tem que ser diferente do homem comum. Mas é aí que está o nosso desafio. Porque o que eu mais vejo
esses compartilhamentos, por exemplo, de escândalo político, e tem gente que tem a mente fixa nisso o tempo todo, que chega a encher o saco. Eu sempre me pergunto, essa pessoa não acredita na justiça divina? Eu não estou dizendo que nós devemos cruzar os braços e falar a justiça vai ser feita, pronto, acabou, não. Enquanto nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo. Agimos como as pessoas que estão no mundo e, por consequência, se nós queremos alguma coisa de bom aqui na Terra, nós temos que trabalhar para que ela exista. Mas quando eu me desespero, quando eu me revolto, quando eu me torno rancoroso, indiferente, desesperançoso com relação ao futuro, então de que me serve a crença na imortalidade? Que me serve ir até o centro espírita, escutar uma palestra, ir lá no terreiro conversar com o preto velho, se quando eu volto para a minha vida, quando eu saio do ambiente religioso, eu me comporto como uma pessoa que nunca pisou em um? Compreendem o desafio? Crer é a parte mais fácil. Qualquer pessoa que se debruce sobre o assunto, no meu ponto de vista, inevitavelmente chegará à crença. Mas nem todos que chegam à crença produzem mudança de comportamento em si. E o que a espiritualidade nos convida não é apenas a crer, mas a viver como acreditamos. Viver sabendo que cedo ou tarde o sofrimento vai bater. E quando ele bater, eu não devo me desesperar. Por quê? Porque eu acredito na imortalidade da alma, eu acredito na justiça divina. Isso é fácil? Não, não é fácil. Eu, por estar falando isso aqui, consigo cumprir integralmente isso? Não, não consigo. Porque não sou pessoa diferente de ninguém. Também erro, também tropeço, também dou as minhas cabeçadas. Mas o que a espiritualidade nos convida é que a nossa crença não seja enfeite intelectual, mas ação viva, a produzir mudança na forma como nós olhamos o mundo, a produzir mudanças na forma como nós nos relacionamos com as pessoas e, principalmente, na forma como nós nos relacionamos com os espíritos. Eu já disse que uma das coisas que me torra a paciência é ver a quantidade de pessoas que vai até o terreiro para pedir emprego, para pedir marido, para pedir essas coisas, porque não que esses assuntos não interessem ou não possam fazer falta às pessoas, mas o número de pessoas que têm a mente concentrada nos imediatismos da vida me faz inclusive repensar a forma como nós devemos trabalhar a Umbanda. Porque temos a oportunidade de conversar com as entidades, de aurir conselhos e indicações preciosas para a nossa vida espiritual. Mas o número de pessoas que se interessa por isso é baixíssimo. Pouquíssimo. Por quê? Porque nós temos uma crença na espiritualidade, mas de forma geral nós vivemos como vivem qualquer pessoa por aí, sem crença nenhuma. Então que nós possamos, a partir dessas palavras, refletir sobre a nossa postura e analisar o que a nossa crença na espiritualidade, o que a nossa crença na imortalidade da alma tem produzido de mudança em nós. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Médio de Umbanda. Um abraço a todos.